Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui nessa noite, nesse início, dessa semana, onde nós estamos, nesses 6 dias, irmãos, projetando 2021. Amém? Eu creio que Deus vai falar de várias formas aqui no nosso meio, e eu sei que Deus vai restaurar projetos, Deus vai ressuscitar sonhos, Deus vai derramar bênçãos sem medidas sobre a minha e também sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? Então vamos nos colocar em pé nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler do verso de número 1 até o número 9. O tema que nos foi passado, ainda em dezembro, Marisa? Acho que fala lá em Tiago, capítulo de número 2, sobre servir. Amém? E o segredo do sucesso está em servir. Todos encontraram 1 Samuel, capítulo de número 17, versos de 1 a 9. Amém? Podemos ler? E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram em Socor, que está em Judá, e acamparam-se em Socor e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam em outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Sou eu filisteu, e vós servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vós servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muitos. Os irmãos podem se assentar. Projetando 2021. Eu gostaria de iniciar esta minha palavra dizendo que Israel, ele vivia um período de conquistas. Deus havia prometido uma terra para o seu povo, terra essa que manava leite e mel, a terra de Canaã. E na conquista da terra, Israel ele expulsou várias nações, várias etnias. Porém,
os filisteus, eles não conseguiram expulsar da terra. E os filisteus, eles habitavam a região chamada, que hoje nós conhecemos como Palestina. E ali havia muitas cidades, e essas cidades eram muito populosas, porque aquela região era uma região muito produtiva. E havia ali algumas cidades fortes naquele local, e os filisteus permaneceram habitando ali. Israel expulsa todos, porém os filisteus, eles não conseguem. E de tempos em tempos, o povo israelita entrava em guerra com os filisteus. E quando você olha na Bíblia, desde o livro de Êxodo, Juízes, nós vamos ver que vários eram os confrontos. Às vezes Israel vencia, às vezes Israel perdia. E aqui neste momento nós observamos, Israel já tinha um rei, que o rei se chamava Saul. E em determinado momento, os filisteus, eles se colocam em um vale, em um monte, para guerrear contra os filhos de Israel. E a Bíblia diz que os israelitas ficam de um lado, de um outro ficam os filisteus, e havia um vale entre eles. E talvez aquele seria uma luta como as outras, uma guerra como as outras. Mas de repente algo inusitado, algo que até então nunca tinha ocorrido entre as batalhas entre filisteus e israelitas, naquele dia acontece. A Bíblia diz que surge um gigante. E esse gigante, o seu nome era Golias. E esse gigante, então, ele aparece para afrontar. Esse gigante, ele aparece para desafiar. Esse gigante, ele aparece para humilhar o povo de Israel. E diz a Bíblia que durante 40 dias, pela manhã e à tarde, esse homem aparecia e afrontava, desafiava a todo Israel. E a Bíblia diz que Israel, Saul e todo Israel temia e fugia diante de Golias. Essa era a situação. O que nós podemos observar aqui, que então estava instaurado uma crise em Israel, porque Israel estava sendo ameaçado, humilhado, desafiado, mas não havia ninguém para enfrentar o gigante Golias. E o gigante, ele sempre falava: olha, se houver alguém que peleje comigo, se ele vencer, nós seremos os filisteus, seremos os servos. Mas se nós ganharmos, vocês serão nossos servos. E não havia ninguém. A crise estava instalada em Israel. Mas eu gostaria de deixar aqui nesta noite para você, que é nos momentos de crises que Deus levanta homens e também mulheres de Deus para fazer algo inesperado. Não diferente de Israel, nós estamos passando uma crise. Crise sanitária, crise econômica, crise política e tantas outras. E o que nós temos visto, irmãos, que nós como homens e mulheres de Deus temos sido desafiados, afrontados. Não é verdade? Quantos não estavam entre a gente e já não estão mais? Estão receosos, temerosos. E muitas vezes nós pensamos assim: o que nós vamos fazer? Que caminho vamos tomar? Essa era a situação de Israel e do rei Saul naquela época.
Mas quando, queridos, a crise vem diante de nós, não é porque Deus quer nos destruir, não é porque Deus quer nos paralisar. A crise ela surge porque Deus ele quer nos levantar. E se nós estamos vivendo um tempo de crise, como Israel viveu naquela época, Deus ele quer levantar alguém. Quem aqui quer ser levantado? Quem aqui quer ser erguido? Deus ele quer levantar alguém. Essa era a situação de Israel. Distante dali estava Jessé e seus filhos que não foram ao campo de batalha, porque os 3 maiores foram seguir o Saul. E Davi, no capítulo 16, ele já tinha sido ungido a rei. Agora aqui eu quero entrar na questão do servir. Davi já tinha sido consagrado rei. Por quê? Porque Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, porque Deus tinha rejeitado a Saul. Só que Davi continuou nos seus afazeres normais, fazendo o seu trabalho diário, cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai. E em determinado momento, o seu pai Jessé chama Davi. E quando Davi chega, o seu pai lhe dá uma ordem. O seu pai lhe entrega uma missão. E qual é a missão que Jessé passa a Davi? Ir até o campo de batalha, levar algumas coisas para os seus irmãos e também para o rei, e trazer notícia de como estavam os seus irmãos. Essa foi a missão que Jessé deu ao seu filho. E nessa noite eu gostaria de deixar aqui para a igreja, você que está planejando, projetando este ano, algumas lições aqui. O pai chamou Davi. Quem era o pai ali? Era aquele que tinha o quê? Autoridade. O pai ali era aquele que poderia ordenar alguma coisa. Jessé ali, o pai de Davi, era aquele que deu uma missão para Davi fazer. E a missão era ir ao campo de batalha, levar alimentos, trazer notícia dos seus irmãos e também do rei Saul. E o que nós observamos, irmãos, é que Davi, no capítulo anterior, nós lemos o 17, mas no 16, Deus já tinha mandado o profeta lá e ungí-lo a rei. Mas não era o momento dele ainda assumir o reinado. Deus estava preparando Davi. E Davi, irmãos, ele poderia muito bem dizer não para o seu pai. Poderia ou não poderia, irmãos? Ele poderia falar: pai, eu estou cuidando do rebanho. Pai, como foi 3 irmãos de Davi para a guerra, os 3 mais velhos, se era 8, ficou ainda, além de Davi, 4, né? Aonde estavam aqueles 4, irmãos? Lá em Crônicas, cita o nome deles. Aonde eles estavam? Jessé não poderia muito bem dar ordem para um desses 4, irmãos? Sabe por quê? Jessé, ele não deu a ordem para um desses outros 4 que ficaram. E porque Deus, irmãos, Ele muitas das vezes nos pede para fazer algo, é porque Deus, irmãos, Ele não chama desocupado. Deus, Ele quer, irmãos, usar. Deus, Ele quer realizar através de mim e de você. Talvez você é jovem, você estuda, você trabalha, você tem uma série de outros afazeres, mas Deus quer usar você esse ano. Deus, Ele quer levantar você.
Então o pai dá ordem a Davi. E assim Deus também faz com cada um de nós. Deus, Ele nos chama. Deus, Ele nos envia. Deus, Ele nos dá uma missão para que cada um de nós possamos cumprir. E é no tempo de crise, irmãos. Sempre em crise, Deus quer levantar alguém. Entenda isso, põe isso na cabeça. Tem gente que nas crises se esconde, se recolhe. Mas é na crise, irmãos, que Deus levanta homens e mulheres de Deus. Pode ler a história de Israel, o livro de Juízes. Sempre quando o povo estava sendo massacrado, perseguido, Deus levantava alguém. E queridos, neste ano não será diferente. Deus quer levantar homens e mulheres, jovens, fortes, valentes, para fazer a diferença, irmãos, não só aqui no Gama, mas em toda Brasília, em todo o Brasil, em todas as nações. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos envia. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que Deus, Ele está a nos chamar. A segunda coisa que nessa noite, que quando Deus nos chamar, irmãos, se submeta às autoridades. Tem muita gente, irmãos, que não quer se submeter. A palavra servil, eu estava lendo hoje, em um dos seus sinônimos é se submeter, irmãos. Ou ser útil. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor Deus tem uma promessa na minha e na sua vida. E muitas das vezes, nós não queremos nos submeter à vontade dEle. E Davi, irmãos, Deus tinha uma promessa que ele seria o rei de Israel. Davi, ele poderia muito bem falar para o seu pai: que manda outro. Eu já fui ungido pelo profeta Samuel, rei. Eu não vou lá não. Ou ele poderia muito falar: não, eu estou ocupado com o rebanho. Mas Davi, irmãos, ele preferiu, ele escolheu se submeter à autoridade que havia no seu pai. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, irmão, nos fala sobre autoridade. Que nós devemos nos submeter, irmãos, à autoridade. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que quer crescer, quer prosperar, mas não quer ser submisso. Submisso é fazer a vontade daquele que nos envia, daquele que nos chamou. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou me submeter a isso. Tem gente que é assim. Mas muitas das vezes, irmãos, é em uma ordem ou em alguma missão que você acha que não tem nada a ver com o seu chamado, que ali Deus está dando a maior oportunidade da sua vida. E muitos irmãos têm perdido a oportunidade, porque fica escolhendo o que vai fazer. O que Davi tinha que fazer era ir lá, trazer notícia, levar alguns alimentos. Ele poderia se negar, porque era algo muito pequeno para aquele que tinha sido ungido o rei de Israel, consagrado, separado. Mas Davi preferiu se submeter. Ah, é isso, meu pai? Olha o que diz a Bíblia, versículo 17. Capítulo 17, versículo 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas com um guarda e partiu, como Jessé lhe tinha ordenado. Olha, irmãos, será que você tem se submetido às autoridades? Quem são as autoridades sobre as nossas vidas, irmãos? Pai e mãe, os pastores, os governantes, os nossos líderes. Você tem se submetido, irmãos? Ou você tem falado: não, isso eu não faço?
Eu saí daqui, né, pastor Salvador? E eu lembro, irmãos, que em 1990, eu cheguei aqui em 88. O pastor chegou aqui, era cerca, né, pastor? E às vezes a gente tinha que capinar, o irmão Dionísio está aí, né? Limpar o lote. Tem gente que escolhe serviço, irmãos. A igreja era simplesinha ali. Parece que eram umas salas de madeirite que o pastor fez no início. Tudo era simples. E todo mundo trabalhava, todo mundo servia. E era uma alegria só. E eu jamais imaginaria, irmãos, que hoje eu estaria aqui pregando. Porque na minha cabeça era só servir, só ajudar. Só estar no apoio. E ali, irmãos, eu fui trabalhando, fui apoiando aqui na época, quando eu cheguei aqui, o líder de mocidade era o irmão Josias, mas depois foi o irmão Rony, irmão Eliúde, irmão Rony. E eu andava para todos os lugares, irmão Rony é um excelente pregador. E eu não abria minha boca em público, mas eu andava com o irmão Rony. Eu não vou pregar em tal lugar, vamos, eu ia com ele, para ele não voltar sozinho à noite. E fui aprendendo até um dia, irmãos, que Deus dá uma bênção para o irmão Rony e leva ele para Goiânia. E o pessoal, e agora? Quem vai ser o líder? Você. Eu falei, eu nunca falei em público. Mas Deus permite as crises, irmãos, quando Ele quer levantar alguém. E se você não estiver atento, você vai perder as oportunidades que a vida nos dá. Davi, então, irmãos, ele se submete à autoridade do seu pai. Em terceiro lugar, Davi, ele faz o que o seu pai lhe tinha ordenado. Por quê, irmãos? Porque Davi sabia quem ele era. Você tem que saber quem você é. Quem sabe, a pessoa que sabe quem ela é, irmãos, ela não se importa se ela tem que limpar uma igreja, se ela tem que capinar um lote. A pessoa que sabe quem é, irmão, quem ela está convicta, irmãos. E ela faz qualquer coisa, ela sabe, irmãos, que ela fazendo qualquer serviço, ela servindo a Deus em qualquer lugar na igreja, aquilo não vai diminuir o que ela é. Ela vai sim, irmãos, é crescer. Então Davi, ele deixa ali um servo cuidando do rebanho e vai fazer o que o pai dele tinha mandado. Era uma coisa, irmãos, que talvez ele poderia ter rejeitado, mas na obediência de Davi, irmãos, surge a maior oportunidade da sua vida. Eu sempre falo, quando uma porta abrir sobre a sua vida, entre. Tem gente que escolhe. Não, eu só quero se eu for tocar na igreja. Não, eu toco melhor. Não vou dividir. Não, irmãos. Não, eu sou o melhor pregador. Não. Fulano não vai pregar hoje, eu não vou porque eu sou o melhor pregador do que ele. Não, irmãos. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, irmãos. Davi, quando ele cumpre a missão que seu pai lhe tinha ordenado, surge a maior oportunidade de Davi. Vamos voltar lá para o campo de batalha. Davi chega lá então, irmãos, cumprindo. Os bolinhos de trigo, o queijinho, foi trazer notícia. Quando Davi chega, irmãos, que olha, quem vai saindo? Golias, o gigante. E Davi vê aquilo, irmãos, ele, não é possível. Esse homem afrontando o exército de Deus vivo. Não tem ninguém. Davi, ele começa. E ele olha assim para os soldados e pergunta: o que vai acontecer para o homem que vencer Golias? Era 3 coisas: o rei ia dar riqueza, ia isentar ele e toda a sua família de impostos, e terceiro, ia dar a sua filha em casamento, casar com a filha do rei, ó irmãos.
não pagar imposto, taxas, e ainda ter riquezas. Opa, Davi, ele só foi levar um bolo, irmãos, um queijo, e naquilo que era simples que Davi vai fazer, irmãos, a maior oportunidade da sua vida surge ali. Por isso que eu estou falando, irmão, faça o que te mandarem fazer. Se o seu líder, se o pastor, se o seu pai mandar fazer algo, faça, irmão, não questione. Davi não questionou. E por ele não questionar, irmãos, a maior oportunidade surgiu na vida dele. Eu falei, Davi, opa, isso é comigo então. Riqueza, filho do rei, não vou pagar mais taxa, imposto, é comigo. Seus irmãos começam ali a o repreender, e Davi, ele insiste, e ele é levado diante do rei. O rei mais uma vez fala, olha, contra esse você não pode lutar, você é novo, ele já é um homem formado, tudo. E Davi, ele fala assim, olha rei, não desfaleça o seu coração, eu tenho experiência. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, eu matei, veio um urso, eu matei. E assim eu vou fazer com esse incircunciso, que desafia o exército de Deus vivo. Davi, ele tinha experiência, irmãos. É nos serviços mais simples, irmãos, que nós ganhamos experiências. Talvez Deus te chamou para algo grande, mas Deus, ele começa primeiro a permitir que você comece por baixo, porque é lá que você vai ter resistência, experiência. É lá que você vai começar a ter forças. E Davi, ele leva isso diante do rei, e o rei aceita. Tudo bem, mas coloca meu escudo, minha lança, usa minha vestimenta. É colocado sobre Davi o escudo do rei Saul, tudo ali, mas ele não conseguia nem se movimentar. Ele tira e ele usa as suas armas, a sua funda, aquilo que ele usava no rebanho, irmãos. As ferramentas já estão nas nossas mãos, irmãos. Entenda isso. Às vezes nós queremos fazer coisas diferentes, mirabolantes, mas Deus, ele quer me usar, Deus, ele quer te usar com aquilo que nós temos em nossas mãos. O que você tem nas suas mãos? Não é a ferradura de Davi. Deus, ele quer usar, irmãos, é as suas armas. E Davi, então, ele tira toda a couraça do rei, e ele ali, ele pega aquele que ele tinha, a sua funda, pega 5 pedras, pega o seu cajado na mão ali, e ele vai. Mas ele vai, irmãos, não confiando na sua força, não confiando na sua experiência, mas ele vai confiando no nome do Senhor Deus. E ali Davi, irmãos, ele vence, ele destrói, ele mata Golias, aquele que outrora afrontou, desafiou, humilhou o povo de Deus. Vamos aplicar isso nas nossas vidas agora. Quer ter um ano abençoado, um ano 2021? Quer ter um ano cheio de vitórias? Faça o que o Pai te mandar. Eu estou falando aqui, o Pai é a figura de Deus. Porque você foi chamado para ser servo. A função do servo é servir. E se o Pai mandar, faça. Se o Pai ordenar, vai. Porque tem algo, irmãos, que Deus coloca nas nossas mãos. Eu sempre falo para minha filha, Rebeca, que o cavalo, ele passa selado na nossa frente uma vez. A gente tem que pular, irmãos. Isso é coisa de nordestino. E ela com 17 anos, ela fazendo é paz, é, Rebeca? Ela conseguiu passar na UNB com 17 anos.
Deixa eu te falar um negócio. É fácil a gente chorar com os que choram. Mas a coisa mais difícil, pastor, é se alegrar com os que se alegram. Vamos falar para a família. Rebeca passou no grupo dos Zap. Vocês vão deixar? Aquilo lá é o trono de Satanás. E ela foi desmorecendo a alegria que ela tinha, pastor. Tanta gente. E amigos, vizinhos, os colegas que tentaram passar também. Sabe por quê, irmãos? Porque chorar com os que choram é fácil, mas se alegrar é difícil. Eu falei, Rebeca, não é assim, Rebeca. Se lá é isso, você vai entrar lá para fazer a diferença. Porque Deus tem nos enviado, irmãos. Se Deus te mandou para lá, é porque lá você tem que fazer a diferença. Então erga a sua cabeça. Ah, mas lá é isso, é droga, é não sei o quê. Fiquei com medo, pastor. Fui lá, conversei com segurança. Aonde você pode andar aqui, aonde não pode. Ah, descer lá para baixo, por não sei o quê, não vai. E fiquei lá uns dias com ela e aquela preocupação, porque é tanta informação. Mas um dia ele falou assim, Rebeca, erga a sua mão para cima, se tu lá fazer a diferença. Faça a diferença. Porque, irmãos, o mal, o pecado está em todo lugar. Mas Deus te chamou, Deus te deu uma missão, irmãos. Porque Deus, Ele confia em você. Quando Jessé chamou Davi, ele confiava, ele sabia que o filho ia fazer, ia cumprir a missão. E eu falei, Rebeca, isso não é certo. Os filhos dos outros passou por lá e está tudo certo. Ninguém está fumando maconha, ninguém está... Erga a cabeça. E agora está erguendo de novo. E eu falei, filha, é a oportunidade que Deus está te dando. Você tem que abraçar. E quantas vezes você, jovem que está aqui, não está abrindo mão dos seus projetos, dos seus sonhos, do seu projeto de vida, porque as pessoas têm se levantado, as pessoas têm lançado palavras contrárias. Mas eu gostaria de dizer, Deus tem promessa na sua vida, fica com o que Deus fala. Ouve o Pai, escuta o Pai. Porque Deus tem vitória para o seu povo, irmãos. Eu falei assim, Rebeca, eu não consigo pagar uma faculdade para você, ainda tem escola dos outros. Não desista dos seus projetos, irmãos. Se Deus falou, é porque Deus ele vai te garantir lá onde você estiver. E o Pai mandou Davi, Davi foi. Então, se você quer ter sucesso neste ano, ouça o que o Pai, faça o que o Pai mandar. Segundo, se submeta às autoridades. Por que eu falo isso, irmão? A gente não sabe tudo nessa vida. Tem gente, irmãos, que não prospera, porque também não confia em ninguém. Tem gente que é assim. Irmãos, eu falo, o primeiro e o segundo casamento que eu fiz, à tarde eu estava ligando para o pastor Salvador. Irmãos, eu fiz seminário, fiz tudo, eu tinha teoria, mas não tinha prática. E Marisa lembra, eu ligava e o pastor ficava falando o que eu ia falar, e eu escrevia. E chegava lá na hora e tremia, irmão, suava tudo. Isso foi o primeiro, o segundo casamento, até aprender, irmãos. Se você quer crescer, irmão, tem gente boa do seu lado. Tem gente também, tem gente que dá conselhos ruins, mas tem gente que dá conselhos bons. E às vezes nós temos que ouvir. Davi ouviu o seu pai. Ouça, filho, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu líder. Porque Deus tem coisa boa, irmãos, para aqueles que obedecem, para aqueles que se submetem, para aqueles que resolvem em seu coração servir. Então, se você quer ter um ano próspero, se submeta às autoridades que Deus tem colocado sobre as suas vidas.
Porque as grandes oportunidades vai surgir neste momento de crise. E terceiro, saiba quem você é. Saiba quem você é. Irmão, não importa o que as pessoas vão falar de você. Eu vejo o pessoal da Batista lá sempre falando, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E sabe o que é isso mesmo, irmão? Você nasceu para ser vencedor. Ah, pastor, não fala isso, irmão. Você nasceu para vencer. Você não é um projeto falido. Você nasceu para conquistar. Pastor, mas o ano é de crise, mas Deus quer te dar vitória em meio à crise. O ano é de pandemia, mas Deus quer te dar vitória no meio da pandemia. Enquanto, irmãos, estivermos neste mundo, nós não podemos parar. Eu vi um pastor um tempo desse falar bem assim: olha, irmãos, planeje, jovens, ó, vocês que estão aqui. Sabe o que eu estou falando é de jovens. E os jovens, irmãos, têm sido muito atingidos nessa pandemia. Jovens, planeje, projete, como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos. Eu vi um pastor falar isso. Você vai falar, ixi, pastor, heresia, né? Não. Você tem que planejar. Por que eu estou falando isso, irmão? Não pare. Tem gente parando de estudar. Ah, o mundo vai acabar. Não, irmão, continue, planeje. Agora viva como se Cristo fosse voltar amanhã. Você não pode deixar de planejar, mas você tem que viver na presença de Deus, se arrependendo, se consertando, vivendo uma vida digna de servo de Deus. Então planeje, não pare de projetar, de planejar, sonhe, estude. Estude, você vai conquistar. Eu sempre falo lá na igreja, lá, jovens, estude, se esforce, trabalhe. Saiba quem você é, irmãos. Você não é o que o mundo diz que você é, não. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é vencedor. Você é especial. Você é a coroa da criação de Deus. Ponha isso na cabeça. Para de murmurar. Ah, está tudo difícil. Tá, irmão, não é só para você não. Mas aqueles que não desistem, aqueles que avançam, esses conquistam. Saiba quem você é. E em último lugar, irmãos, faça tudo isso e continue confiando em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Porque aquilo que você não pode, Deus vai fazer. Então, jovens, esta é a minha palavra para todos nós aqui. Temos irmãos aqui, eu não sou mais novo, né? Eu cheguei aqui com 17, essa semana que vem faço 49. Cabelo branco, né, irmãos? Mas todos nós somos, né? Só que parece que o espírito nosso não envelhece, né? Né, irmã? Eu às vezes, irmão, eu quero fazer umas coisas, a perna já não faz, mas parece que o espírito tá aquele menino novo. Um dia desse eu subi no pula-pula lá em casa, irmão, e inventei, falei, rapaz, vou dar uma cambalhota aqui. Não fazia isso quando era criança. Dei a cambalhota e fiquei deitada lá mais de 1 hora, irmão. Né? O corpo não acompanha mais, mas o espírito nosso é jovem, irmãos. Então, irmãos, projete, planeje, porque você é vencedor e confie em Deus. Então essa é a minha palavra para essa noite. E eu gostaria de orar por você. Se coloque de pé nessa noite. Vou pedir a equipe de louvor para louvar a Deus com o hino. Deixa para lá aqui. Houve um momento na vida de Davi que ele escolheu servir. Servir ao seu pai, servir ao seu país. E lá na frente nós vemos o resultado. Davi se tornou rei de Israel. Talvez você esteja vivendo esse período, conflito, tantas perguntas sem respostas. Mas o que eu gostaria de dizer para você, não desista,
Porque Deus, Ele continua no controle da minha e da sua vida. E se Deus está no controle, Deus tem o melhor para cada um de nós. Não pense você que Deus não sabia o que iria acontecer. Ele nunca é pego de surpresa. E se você permitiu, se Deus permitiu, você está vivo neste momento, é porque Deus ainda tem algo a ser realizado através da sua vida. Muitos partiram no ano 2020. O ano 2021 não diferente, começou do mesmo jeito. Mas Deus tem te dado fôlego de vida. Então, não pare. Aprenda a servir. A Bíblia diz lá em Mateus 28 que o Filho do Homem, irmãos, não veio para ser servido, mas veio para servir e até entregar a sua própria vida por amor de muitos. Então você está aqui para servir. O que eu estou querendo dizer? Você pode fazer alguma coisa na sua vida pessoal, na sua igreja, no seu bairro, na sua família. Você pode fazer a diferença. É isso que Deus quer. E nessa noite vamos louvar a Deus um hino e vamos estar orando por você nessa noite. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Aleluias. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Um novo amanhã preparado pra mim. Oh, glória, aleluia. Você sabe, canta. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Vamos orar nessa noite.
Entenda uma coisa. A vacina do coronavírus está chegando. São várias. Só que isso não vai acabar. É uma crise. Esses dias eu já vi que eles já estão anunciando a próxima, né? Daqui para frente vai ser assim. Crises, enfermidades. Mas saia daqui com uma coisa na sua cabeça. Na crise, Deus levanta pessoas. E Deus, Ele quer te levantar para fazer a diferença. A gente vai ter que se adaptar a muitas coisas. Eu vi uma pessoa que falou assim: olha, eu nunca vi tanta mudança. Eu falei assim: olha, no início de 90 também teve isso. Nos anos 80. Você cortava cabelo, a mesma gilete passava em todo mundo, não era assim? Com o advento da AIDS, do HIV. Você ia num dentista, era a mesma agulha para todo mundo. Mudou depois do HIV, né? E nós estamos vendo outras mudanças acontecendo na área da higiene e tudo. Isso aí vai acontecer e nós vamos nos adaptar. Talvez nós vamos deixar máscara, tudo. Só que eu queria dizer, essas crises sanitárias, econômicas, sempre vai ter. Mas não é para te derrubar. Porque você nasceu para vencer e ser vencedor. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça, querido Deus e eterno Pai. Aqui estão esses jovens, ó Pai, diante da Tua presença. Jovens do Gama Oeste, Gama Sul, Ponte Alta Norte, Santa Maria Sul, Santa Maria Norte, Boa Vista. E nós estamos aqui, ó Pai, nesta campanha sobre Projetando 2021. Sabemos que os dias não são fáceis, muitos são os desafios, mas nós temos um Deus que vai adiante de nós. O Deus, ó Pai, que guerreou ali por Davi naquele dia. Nós temos um Deus que não nos abandona, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Então nessa noite, ó Pai, aviva, renova, restaura, levanta, Pai, capacita jovens aqui nessa noite. Senhor Deus, há pessoas aqui que o Senhor Deus quer levantar, quer erguer. Pessoas que talvez estejam preocupadas com o que sai na mídia, nos meios de comunicações. Mas nós estamos sendo guiados, ó Pai, não pela mídia, não pelaquilo que sai nos meios de comunicação, não pelaquilo que a política ordena, mas nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E onde há o Espírito Santo de Deus não há dúvida, onde há o Espírito Santo de Deus não há medo. Então, ó Pai, levante essa geração, ó Deus, capacita os nossos jovens, ó Deus, para que Ele venha fazer a diferença nesses últimos dias. Senhor Deus, aquele que enterrou o seu talento, ó Pai, aquele que talvez diz, ó Pai, que não tem mais jeito, renova, Pai, restaura, ressuscita sonhos, ó Pai, e que a Tua igreja, Pai, possa continuar triunfante, ó Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pai, se há alguém no nosso meio enfermo, ó Deus, pessoas que não têm conseguido mais dormir, ó Deus, com depressão, síndrome do pânico, ó Deus, tantas outras síndromes, ó Pai, doenças da alma, Senhor Deus, vai visitando nessa noite, Senhor Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, ó Pai, age na saúde deste homem, age na saúde desta mulher, ó Deus, que nós não venhamos olhar, ó Pai, ó Deus, para as circunstâncias, mas que possamos olhar para o alto, ó Deus, para Cristo Jesus, porque é Ele quem garante a nossa vitória. Então, ó Pai, abençoa cada lar, abençoa cada vida, abençoa cada projeto, e eu profetizo que o ano de 2021 vai ser um ano produtivo, vai ser um ano de vitória. Muitas almas vão se render aos pés do Senhor, e o nome dele será glorificado, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Um rei, como o rei Davi. Só o corinho aqui. Como o rei Davi.
ouvir. Nós queremos te adorar, Senhor. Quero te adorar. Minha alma canta. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, diga isso. Digno de louvor, majestade santa. Majestade santa. Oh, aleluias. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluias. Amém? Tudo pode passar, mas entenda uma coisa: o nosso Deus, Jesus Cristo, estará conosco até a consumação dos séculos. As palmas louvam ao Senhor. Agradeça a oportunidade em o nome do Senhor Jesus. Amém?